eu quero falar sobre abundância para os famintos. Eu disse, amém. E eu quero começar lendo Filipenses 4:19. Vai estar ali na tela para você me ajudar a falar, tá certo? Está aqui também na minha Bíblia. Na tela fica melhor porque os irmãos não perdem tempo, não é? Às vezes tem livros que só tem um capítulo, né? Que só tem um capítulo, e os irmãos têm dificuldade de achar. Outro dia o pastor disse: veja aí em Filemon, versículo tal. Aí o irmão perguntou: e o capítulo? Disse: não, é só versículo. E ele começou a procurar, foi para lá, foi para ali. Ele disse: não, eu espero. O irmão não achou. Ele disse: pastor, na minha Bíblia não tem. É porque era só uma folhinha, um pedacinho. Vamos lá, está ali na tela. O que é que está escrito? Pronto. O meu, eu gosto disso. Meu. Isso é um pronome possessivo, né, irmão? Aprendi isso quando eu era criança, mas não esqueci, graças a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, riqueza dele, suprirá em glória todas as minhas necessidades. Ele tem riquezas e nós temos necessidades. Glória a Deus. E quem não tem, pede a quem tem. E pedir a Deus é bom porque ele não lança em rosto, né? Quando a gente pede o homem, lá na frente dá um problema, e a pessoa: porque agora que você está assim, mas quando você precisava, você estava lá atrás de mim. Aqui não tem ninguém assim, não. Aleluia, mas por aí tem. Então, como eu vou falar abundância para os famintos, eu preciso que os irmãos atentem para esta palavra, tá certo? Meu Deus. Ou seja, você precisa tomar posse daquilo que é seu. E o Deus é seu. Glória a Deus. Quando Jesus disse que nós precisávamos ser como criança, há uma profundidade muito grande disso. Por exemplo, quando uma criança tem qualquer necessidade, o que é que ela faz? Ela corre para o pai, ela corre para a mãe. Se ela cai e se machuca, ela chorando corre para o pai ou para a mãe. O Senhor estava exatamente querendo nos dar esta lição, que seja qual for a nossa necessidade, seja qual for, você tem que correr para o Pai. Glória a Deus. Correr para dizer o que lhe aconteceu e dizer da sua necessidade, do que você precisa. Os irmãos lembram que quando no barco eles atravessaram o lago de Genezaré, que veio aquela tempestade, aquele vento contrário, veio muito grande, com violência, o barco foi a pique e quase afundava. Glória a Deus. Jesus estava na popa do barco, mas eles acreditavam, confiavam na sua própria força. E a Bíblia diz: maldito o homem que confia na sua força, em si mesmo, na sua capacidade. E Jesus lá, de repente, por mais que ele lutasse, o problema aumentava. E o que foi que eles fizeram? Lembraram, está escrito, eles lembraram. Por que lembraram? Porque haviam esquecido. De quem? Jesus. Lembraram que Jesus estava no barco.
Na corrida da vida, não são poucas as vezes que nós nos esquecemos de Jesus. Não, eu não preciso de Jesus para isso, não. Aí dizia um irmão, isso é café pequeno. Nós precisamos de Jesus sempre e para tudo. Não esqueça disso. Então, quando eles chegaram a Jesus e disse, mestre, não se te dá que perecemos? Ou seja, o Senhor não está vendo isso? O Senhor não se incomoda? O Senhor não liga? O Senhor não nos ama? O Senhor vai nos deixar morrer? Não é isso quando a gente faz, quando as coisas estão dando tudo errado? Aí Jesus levanta, vou conjecturar agora, diz, olha, eu estava todo o tempo aqui com vocês, mas eu percebi que vocês não precisavam de mim. Eu continuei descansando. Eu preciso de Deus. E eu aconselho você a precisar de Deus. Aleluia. Amados, versículo 13. Começa assim. Como é que começa? Bora? Versículo 13. Não ouvi, assim não, devagar. Onde vocês acharam isso? Escuta. É o versículo 13, desculpe. É Mateus 14, versículo 13. O que é que diz? Parou. 14, 13. E Jesus, ouvindo isto, não, só até aí. Eu disse que não ia pregar. Eu disse que eu ia ensinar. O que foi que Jesus ouviu? Está escrito. Jesus ouvindo isto. Isto o que, Jesus? Bom, está no contexto. O que é o contexto, pastor? O que vem antes do texto ou depois do texto. Mas este veio antes. E o contexto trata-se do quê? Da morte de João Batista. E quem era João Batista? Era primo legítimo de Jesus. Isabel, sua mãe, era irmã de Maria, mãe de Jesus. Não era mãe biológica. Glória a Deus. Então, eles eram primos. Todavia, João Batista só conheceu a Jesus 6 meses depois. Glória a Deus. Quando ele nasceu 6 meses depois. E ele só conheceu a Jesus quando Jesus foi a ele por ocasião do batismo nas águas. Por quê? Porque João era o enviado de Deus, nascido milagrosamente, porque sua mãe era estéril, não podia dar à luz. E agora, Deus manda João milagrosamente naquele ventre, e ele nasce. E quando ele nasce com uma missão. Qual era a missão dele? Ser o precursor, ou seja, aquele que ia preparar o caminho por onde Jesus entraria. Glória a Deus. Ele iria ressuscitar profeticamente a voz dos ancestrais, dos profetas que falaram que ele viria. Então João foi aquele homem especial, escolhido para aquilo. E ele começou o seu ministério aonde? No deserto. Eu tenho certeza que nenhum dos senhores
se quisesse começar um ministério, não iria começar no deserto. Aleluia. Mas o melhor lugar chama-se vontade de Deus. Tem muitas pessoas que não conseguem decolar, não conseguem sucesso, porque recusam a vontade de Deus. Porque apesar da vontade de Deus ser boa, mas o maior problema não é Deus, somos nós, porque nós não acreditamos que é Deus que está falando conosco. Quando as coisas não são como a gente gostaria que fosse. Glória a Deus. Por exemplo, será que você teria coragem? Você teria coragem de pegar o departamento e sair caminhando e se deparasse com o rio que passa aqui no Rio Largo, naquela época de enchente, e você dissesse às meninas: atenção meninas, atravessar todo mundo, vamos! Essa irmã deve estar louca, não é possível. Quer matar a gente afogada. Mas foi o que Deus fez. E foi o que Moisés fez, obedeceu. Foi o que Josué fez, obedeceu. Então o segredo do milagre está na obediência. Mas não é uma obediência cega. Não, a fé, irmão, ela tem que ter bases, fundamentos. E os fundamentos da fé é voz de Deus, mover do Espírito Santo. E para isso nós precisamos de sensibilidade espiritual. E a sensibilidade espiritual é algo que Deus não nos dá, é nós que adquirimos através da oração. Só quem entendeu, diga amém. Então Jesus, ouvindo isto, que João havia morrido, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Ora, quando ele soube o que fizeram com João Batista, não vou trazer muitos detalhes, depois você procura, não é? Porque senão o tempo não vai dar. O que acontece? Quando João Batista, ele recebe aquela mensagem, ele é impactado, não é? Foi Herodes que mandou matá-lo, e de uma forma trágica, mandando arrancar a cabeça dele, trazendo uma bandeja, pelo amor de Deus. Aí Jesus, com seus discípulos, saiu para o deserto. Seguramente, movido por uma compaixão muito grande, foi atingido em cheio, porque ele era homem, e ele resolve sair para um lugar deserto, para fazer uma reflexão, para pôr as ideias em ordem, e para descansar a mente. Eu acredito que a essa altura, Marcos, a mente de Jesus, mas infelizmente, não deixaram Jesus descansar. Ele sai para o deserto, um lugar deserto, mas logo ao chegar, ele percebe que já havia uma grande multidão lhe esperando. Bom, mas escuta. Enquanto ele ia no barco, as multidões, está aí no versículo 13, iam seguindo por terra. Quando Jesus, versículo 14, desembarcou,
Ele viu já a grande multidão e compadeceu-se dela e começou a curar os seus enfermos. Então o povo da época de Jesus é o mesmo povo da nossa época. Tem as mesmas necessidades, tem os mesmos sentimentos e precisa de respostas e precisa de soluções. E a pergunta é: e quem vai trazer solução para este povo? Você. Você. Eu, pastor? Sim. Porque antes de Jesus ir, ele chama os discípulos e disse: olha, não deixarei vocês órfãos. Quando eu chegar junto ao Pai, eu mando outro Consolador, o Espírito Santo, que vai habitar em vocês, e vocês vão dar continuidade ao meu ministério e fazer as obras que eu fiz, e farão maiores. Mas sabe qual é o problema? É porque nós não somos, mas estamos preguiçosos. Não queremos mais fazer a obra de Deus. A carência é muito grande. Eu chego no domingo aqui na feirinha, está lá o Fabrício e outro irmão, 2 jovens, para fazer o trabalho de Deus. E aqui, irmãos, é um celeiro, é um mundo aqui de pessoas, pela manhã, logo cedo, que tem de gente entrando, saindo, comprando, vendendo, gritando, falando, e a gente está lá com a literatura. Receba a palavra, receba. E pregando e cantando. Glória a Deus. Mas está faltando você. No espírito de João e no espírito de Jesus, fazendo coisas maiores. Ora, nós só vamos fazer coisas maiores quando estivermos no lugar certo. Se eu perguntar aqui, quem quer ver milagre? Todo mundo vai levantar a mão e dizer: eu quero ver um milagre. Quero ver um cego ver um paralítico andando. Glória a Deus. Mas o milagre acontece através de você. Aquele povo estava faminto. A nossa geração é formada de povos famintos, famintos por Deus, pela palavra de Deus. Ah, pastor, mas tem palavra de Deus, mensagem de Deus em tudo quanto é lugar, na televisão, no rádio, na internet e tal. Não, palavra de Deus não. Palavra de Deus é diferente de oba-oba, de conversa. Jesus está ali. Estou sentindo, estou vendo, sem estar sentindo, sem estar vendo, sem estar com certeza do que está dizendo. Glória a Deus. Então o povo estava, número 1, diga comigo, faminto. Número 2, diga sedento. Número 3, sem direção. Número 4, sem proteção. O povo estava como ovelha sem pastor. É assim que o povo ainda continua estando, como ovelha sem pastor. Mas o salmista no Salmo 23, veja lá, Salmo 23, glória a Deus. Agora me lembrei, foi hoje ou foi ontem, eu estava navegando na internet
e o camarada, um repórter, foi para as ruas de São Paulo, aquelas ruas movimentadas, e parava as pessoas e dizia: meu amigo, o que está escrito no Salmo 20? Não. Quem escreveu, onde está escrito o Salmo 23? Camarada, não sei não. O outro diz, não, em João. O outro diz, é Apocalipse. Não sabia onde estava o Salmo 23. Glória a Deus. Salmo 23. O Senhor é, verbo ser do presente. Então, continua sendo. Ele é o meu, pronome possessivo. Meu pastor e nada. Muito bem. Nada me faltará. Glória a Deus. Versículo 2. Deitar-me. Guia-me. O crente, sim, precisa ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Guiado. Então Jesus estava indo para o lugar deserto, as multidões foram atrás, eles foram a Jesus. Vamos ver João, Evangelho, João capítulo 6, versículo 35. Coloca aí na tela, menino. Vamos embora. O que é que está escrito? E Jesus disse o quê? Sou o pão da vida. Segredo, e a Jesus. No mesmo capítulo, versículo 16. Capítulo 10, versículo 28. Disse Jesus, o que ele disse? Dou-lhes a vida eterna, e ninguém há de perecer, e ninguém vai tomar você das mãos de Jesus. Então, amados irmãos, Jesus não apenas viu aquela multidão faminta, sedenta, sem direção, sem proteção, como ovelhas sem pastor, mas ele viu, ele compadeceu-se e ele os curou. Aleluia, aleluia. Nós estamos falando de abundância. Abundância quer dizer fartura. Deus tem abundância para a sua vida. A primeira coisa que eu quero que você saiba, que você entenda, está no versículo 15. Aleluia. Vamos ver se a gente entende. Mateus 14, versículo 15. O que é que diz? Essas foram as palavras dos discípulos. Eles estavam querendo ajudar. Mas nem sempre, quando a gente quer ajudar, a gente faz de forma correta. Eles fizeram uma coisa boa de forma errada. Porque eles queriam ajudar. E eles viram que a noite estava caindo, ou chegando. E o que foi que eles fizeram? Eles disseram, precisamos ajudar. Vamos fazer alguma coisa. O que vamos fazer? Vamos procurar Jesus e dizer a ele que a noite está chegando.
e que esta multidão, com o chegar da noite, eles não comeram até agora, nós estamos aqui desde logo cedo, eles vão perecer, nós não temos comida. Aí eles foram a Jesus e disseram o que não devia dizer. O lugar é deserto. Será que só vocês sabem que o lugar é deserto? Será que eu não sei? O lugar é deserto. Aleluia. Despede as multidões, para que eles vão pelas aldeias e comprem alimento, para que eles resolvam os seus problemas. 3 coisas muito interessantes. Mas o primeiro entendimento que eu quero que você tenha é que Jesus não despede ninguém. Eu disse ninguém. Não despede ninguém vazio. A proposta dos discípulos foi: despede. O lugar é deserto, mas João 6,37, nós acabamos de ler, diz que Jesus disse: os que vêm a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ou seja, quando nós, cheio de dúvida, de luta, de problema, nós vamos a Jesus, Ele não nos lança fora. Ele considera a nossa fé de ter procurado. Ele não permite que ninguém fique decepcionado com Ele. Se você me procurou porque você acreditou em mim, e se você acreditou em mim, pensando Jesus, se você acreditou em mim, eu não posso te despedir. Por quê? Porque eu sou aquele que posso todas as coisas. E aqui nós dá 2 exemplos. Primeiro, de Bartimeu, que desesperadamente gritava porque queria ver. E os discípulos mandaram que eles se calassem. É muito fácil criticar, querer calar a voz de uma pessoa necessitada. Se você quer uma pessoa necessitada que se cale, é fácil. Vá lá onde ela está e pergunte: você está precisando do que eu quero dar agora? Pronto. Vai mandar calar simplesmente por calar, por se sentir incomodado? Isso é pecado. Grite mais alto, meu filho. Se eu tivesse, eu lhe daria. Glória a Deus. Mas não, eles quiseram calar. Aí Jesus parou e disse: traga ele aqui. Aleluia. O leproso, Jesus estava a caminho de Jerusalém. Passou, o leproso desce do leprosário e grita de longe: Jesus, se tu quiseres, tu podes me curar. Se tu quiseres. Em outras palavras, eu sei que tu podes. O que eu não sei é se tu queres. Glória a Deus. Aleluia. Porque existem coisas, irmãos, é como eu disse, é ensino, não é pregação. Existem coisas que você pede a Deus, pede a Jesus, e Ele pode fazer, mas Ele não faz. Por que Ele não faz? Primeiro, porque você não está preparado para receber aquilo que está querendo. Não está preparado. Você pensa que está, mas não está. Glória a Deus. Quando Israel saiu do Egito, ele podia ir pelo caminho do mar, era coisa de 10 dias, mas Deus mandou que ele fosse pelo deserto, coisa de 40 anos. Por quê? Deus tirou eles de uma rota bem perto, porque eles não estavam preparados para enfrentar os filisteus que estavam na frente. Então o melhor lugar é? Onde é o melhor lugar?
na vontade de Deus. Não esqueça disso. O melhor lugar é da vontade de Deus. Glória a Deus. Se você está passando por uma dificuldade, suporte, aguente. Se você está enfrentando uma luta, um inimigo lhe perseguindo, não se preocupe. Vá em frente. Não precisa ter medo. Você não vai perecer. Deus conhece as tuas forças, conhece o teu limite, sabe até aonde você suporta. Quando você não der mais para suportar, aí Deus toma o problema para ele. Glorifique a Deus por isso. Então Jesus não despede ninguém vazio. Vamos ao versículo 16. Mateus 4,16. Jesus, porém, lhe disse. Que foi que Jesus disse? Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dá-lhe voz de comer. Por que vocês querem que eles vá embora? Não, está errado. Não é mister. Aleluia. Não podemos retirá-los daqui. Vocês precisam mesmo reconhecer que eles vieram aqui porque precisavam. E agora, passaram o dia inteiro me ouvindo, e agora a gente vai dizer: podem ir embora, vão em paz. Não, Senhor. Dá-lhe voz de comer. O que foi que Jesus fez? Deus dividiu a responsabilidade. Quem faz tudo, diga, quem faz tudo é Deus, através de mim. Pronto. Aleluia. Isso é com Deus, não, isso é com você. Você não é crente? É com você. Agora, versículo 16, nós lemos Jesus dizendo: dá-lhe voz de comer. Salmo 125, primeiro, está escrito: os que confiam no Senhor. Quem confia aqui no Senhor? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Mas pastor, isso é para Deus, mas também está escrito: tudo é possível aquele é você, que crê. Quem crê, pronto. Tudo é possível. Aleluia. Mas você não pode fazer só, isso eu sei. Mas Filipenses 4:13 está escrito, Paulo diz: posso todas as coisas naquele. Então, é através dele que você pode também todas as coisas. Amém. Jesus, ele supre todas as nossas necessidades. Está aí no versículo 16. Quando a gente olha para 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 ao 16, nós encontramos uma viúva pobre. Vamos lá, abra aí, meu filho. Glória a Deus. 17, 8 a 16, 1 Reis. Veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: que foi que a palavra do Senhor disse?
Vai a Serepta, que é de Sidom. Dê uma paradinha aí. Deus disse: eu determinei, eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Ora, o que o profeta entendeu? Deve ser a viúva de um latifundiário. Deve ser uma daquelas viúvas muito ricas, fazenda, cavalo, tudo. Deve ser uma, não é possível. E ele foi, Deus estava mandando. Vamos lá, continue, o outro versículo. Obediência. Dê uma paradinha aí, segura aí. Ele começou a desconfiar se alguma coisa está errada. Essa mulher não é rica. Ela está apanhando cavaco para fazer fogo? Não, está errado. Será que esse é o endereço mesmo? Ô Jeová, é essa casa mesmo? É essa. Glória a Deus. E a desconfiança dele foi tão grande que ele não pediu a ela comida. Ele pediu a ela o quê? Água. Dê água. E ela foi, obedeceu. Ela trouxe a água. Continue. Agora, ela quando foi, ele disse, espera aí. Ele viu a disponibilidade dela, disse, não, essa mulher é muito generosa. Traz também na tua mão um bolo. Continue. Aleluia. Tudo que temos, meu Senhor, é um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. E sabe, eu estava apanhando esse cavaco aqui, para com este pouquinho de azeite, eu fazer um bolo para mim e para o meu filho. Por quê? Porque nós vamos comer e depois vamos morrer. Ou seja, não existe mais nada nesta casa. Nós vamos comer e morrer. Escute, Deus não lhe chamou para morrer necessitado. Deus não lhe chamou para você viver nesta condição, nesta situação. Deus lhe chamou para lhe abençoar. Deus, diga comigo, Deus prova, mas não desampara. Aleluia, aleluia. Mas a história não terminou aí. Vamos ver como essa história vai terminar. Como você vai ver como vai terminar a sua história de sofrimento, a sua história de necessidades, a sua história de lágrimas e de dor. Vamos ver como vai terminar a sua história. Vamos lá, meu filho, continue.
Leiam para mim. Para. Dá uma paradinha. Dá uma paradinha aí. Ok? Ok. Deus disse que aquela mulher iria cuidar dele. Ele foi ali para ser cuidado por aquela mulher. Mas parecia que era o inverso naquilo que ele estava vendo. Mas Deus não se equivoca, Deus não erra. Então, a palavra estava na sua boca. E ele disse àquela mulher, porque ele sabia o que Deus havia de fazer. E ele disse para aquela mulher: olha, senhora, vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, ele disse: não temas, ou seja, a senhora não precisa estar com medo do amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Vocês não podem estar com medo do amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Aleluia. Jesus chama os discípulos e disse: olha para o céu. Eles olharam. Foi que eles viram um monte de aves voando. Eles disseram: elas trabalham? Trabalham não, senhor. Elas fiam? Não, senhor. E elas passam fome? Não, senhor. Por quê? Porque o meu Pai Celestial cuida de cada uma delas. Dê uma olhadinha nos lírios do campo. Eles olharam, disse: me diga uma coisa, nem Salomão se vestiu tão bem quanto esses lírios, que de manhã tem vida e de tarde não tem mais. Agora diga-me uma coisa, vocês porventura não valem muito mais do que esses lírios? Aí eles, caiu a ficha. Aí Jesus olha para ele, no olho de cada um, disse: buscai, 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 buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que está faltando, pastor? Buscar. Buscai, 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 buscai. Buscai o quê? A Deus. E o quê? A sua justiça. Então não é justo, justiça, não é justo um filho de Deus, uma filha de Deus, viver neste perrengue. É justo não. E Deus está vendo. E o que é que está faltando, pastor? Você buscar. Aleluia, aleluia. Como ela não teve esta visão, aí Deus mandou o profeta. E o profeta, quando chega, ele não chega dizendo: olha, trouxe uma cesta básica, trouxe uma feira para 30 dias. Não, ele chega pedindo: me dê. Aleluia. Pensa, você necessitado de chegar alguém para lhe pedir. Glória a Deus. Acho que a gente balança assim o pé, né? Bota a mão no bolso e diz: só faltava essa. Mas é Deus provando. Diga: é Deus provando. Quando você está na necessidade mesmo, que chega alguém pedindo, é Deus provando. Por quê? Porque Ele quer fazer algo grande na sua vida. Aleluia. A mulher diz: vamos comer e morrer. Diz: vai não, tenha medo não, senhora. Tenha medo não, a senhora não vai morrer não. Agora, tem uma coisa. Em vez de a senhora estar pensando em morrer, apresse fazer o bolo, que eu estou com fome. Faça para mim primeiro. Eu como, depois a senhora come, se sobrar, né? Porque com a fome que eu estou atravessando esse deserto, aleluia. Olha para mim agora, olha para mim, olha para mim. Você daria? Você daria? Eu daria. Digo com todas as letras, porque eu já dei.
Já dei. Glória a Deus. E levei um desacerto de torar no meio da esposa. Dizia aí, a feira está aí. A feira terminava 10 horas lá no campo. 10 horas. Dizia aí, cadê o dinheiro da feira? E agora? Fui no banheiro, lavei as mãos, depois ela disse, sim, e o dinheiro? Aí fui em outro lugar fazer outra coisa, quando voltei ela disse, sim, e o dinheiro? Eu digo, nega, tem um negócio para te dizer. Ela disse, mas diga logo, porque senão a feira acaba, eu quero o dinheiro. Eu digo, eu dei. Deu todinho. Pronto. Aleluia. Pastor, por que o senhor deu? Porque Deus mandou. Que eu não sou levado, irmão, por emoção, não. Porque às vezes a gente faz coisa pela emoção. Eu não sou levado pela emoção. Outro dia eu estava aqui, chegou o moço. Pastor Arnaldo, pai do senhor. Eu digo, pai do senhor, meu irmão, bem animado. Disse, olha, Deus me mandou aqui. Eu digo, graças a Deus, irmão, que você veio. Deus não mandou? Se obedeceu, veio. Ele mandou falar com o senhor que o senhor iria me emprestar R$300. Eu disse, quem foi que disse? Ele disse, Deus. Ele foi? Ele disse, foi. Aí eu, prontamente, cadê a carteira? Tem a carteira. Peguei a carteira, tirei de bolso, botei na mão dele. Disse, pode pegar. Ela disse, não, pastor. Ele disse, não, pastor. O senhor mesmo? Eu digo, não, senhor. Quem mandou? Deus. Ele disse, pronto, tire na carteira. Aí ele foi e abriu. Não tinha nada, nada. Nem aquela moedinha de 20 centavos. Ora, por que não tinha nada? Porque Deus não mandou, irmão. Deus não erra. Glória a Deus. Deus nunca vai pedir que você dê aquilo que você não tem. Aleluia. Aí ele ficou todo sem jeito. Então, mas o senhor pode passar um cheque? Eu digo, veja na carteira se tem talão de cheque. Ele disse, tem não. Eu digo, meu filho, olhe, meu filho. Meu filho, é pecado usar o nome de Deus em vão. E ele esculhambou comigo e saiu por aí, dizendo que eu era um infeliz das costas ocas, um usurento, de mão mirrada. Eu digo, olha, veja que homem de comunhão com Deus. Meus amados irmãos, a mulher de Serepta, ela fez o bolo e trouxe, deu na mão do profeta. E ele comeu, e ele orou, e nunca mais faltou nada naquela casa. Por quê? Porque Deus não mudou, é um suprimento de glória na vida de qualquer pessoa. Aleluia! Então Deus primeiro pede a você para depois lhe dar. Aleluia! Glória a Deus. Vamos continuar. Temos ali só 10 minutinhos. Deixa eu dizer uma outra verdade que está no versículo 17 e 18. Veja comigo aí, 17 e 18. O que é que está escrito? Glória a Deus. Não é isso. Essa história da mulher terminamos com a bênção, não faltando nada. Desculpe, é Mateus capítulo 10, 17 e 18. Glória a Deus. Jesus supre em glória as nossas necessidades. Aleluia. Não interessa quanto você tem, o interessa é quanto você se dispõe para dar para o Senhor. Amém. Veja lá, versículo 17. Quando no 16 o Senhor disse, dá-lhe voz de comer, pediu que os discípulos dessem de comer aos famintos. E no 18 fala que Jesus
é supridor de todas as nossas necessidades em glória. No versículo 17, versículo 18, Jesus opera com aquilo que você tem. Veja lá o que é que está no versículo 18. Jesus disse: trazei-me o quê? Os 5 pães e os 2 peixinhos, o que tinha, era a única coisa que tinha. Então, traga o que você tem. Versículo 18. Pronto. Mandou que trouxesse, sentou a multidão sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus e fez o quê? Abençoou. E depois de ter abençoado, o que foi que ele fez? Vamos acompanhar. Vamos lá, acompanhar. Primeiro, disseram a ele que só tinha 5 pães e 2 peixinhos. 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. Aí o que foi que ele fez? Trazei-mo cá, traga aqui. Pegue o que você tem, preste atenção. Pegue o que você tem e coloque na mão de Jesus. Você pega o que você tem, não importa quanto, coloque nas mãos de Jesus. O maior problema é porque nós não estamos sabendo como colocar na mão de Jesus. Então ele pegou, colocou nas mãos do Senhor, de Jesus. E o que foi que Jesus fez? Levantou o que eles colocaram na mão do Senhor, ergueu os olhos aos céus e fez o quê? Agradeceu. Uma oração de gratidão, de agradecimento. Pelo quê? Por 5 pães e 2 peixes. Deixa eu dizer que não é fácil fazer isto. E eu digo com autoridade. Por quê? Porque eu vivi isso. Eu vivi 2 anos só comendo arroz e ovo, e nem sempre eu tinha o ovo, glória a Deus, e trabalhando na obra, tinha deixado uma grande empresa, tinha deixado um emprego, um salário excelente, e agora estava na obra, mas chegava na mesa 2 ovos para 5 pessoas, e eu fazia o quê? Eu levantava as mãos e dizia: muito obrigado, Senhor, porque nem disto eu sou digno. Eu sei o que é dor, eu sei o que é sofrimento, eu sei o que é não ter, mas eu estava lá fiel. Era o tesoureiro da igreja, era a maior igreja do estado de Alagoas, e é a que mais rendia, fora a capital. Tinha um cofre desse tamanho. Dia de segunda-feira eu recebia todos os pastores daquele campo, que começava em Teotônio Vilela. Glória a Deus, Teotônio Vilela era a congregação, só para você ter uma ideia. E aquele cofre se enchia de dinheiro, e eu comendo ovo, mas eu não tirava 10 centavos, porque não era meu, era do Senhor. Sarabá, chorando a candanás. Aleluia! E qual é o segredo? É colocar tudo nas mãos do Senhor. Qual é o segredo? É não murmurar, é não reclamar. Quantos casamentos estão sendo abalados porque a mulher fica criticando o marido, fica oprimindo o marido, porque ele não dá o que ela quer, o que ela pede, aleluia, e o coitado se ralando, se matando para ganhar o que ganha, mas o que ganha é muito pouco, e ela não aceita e mete a lenha nele, só falta pô-lo fora da casa, aleluia. E Deus está vendo, Deus está olhando. Nós precisamos mudar sim as nossas atitudes, nós precisamos sim olhar para cima, colocar na mão de Deus as nossas necessidades, e murmurar nunca. Nunca vi murmuração resolver problema. Se murmuração resolvesse problema, eu ia dizer aqui: irmãs, murmure muito mesmo. Mas não resolve.
Sega recoça chandi poliandanaya sicaragamanaya. Aleluia! Leve ao Senhor aquilo que você tem. Olha para quem está perto de você, diga: leve ao Senhor aquilo que você tem. Aleluia. Moisés levou uma vara. Deus disse: abra o mar vermelho. Ele abriu. Aleluia. Aquela criança levou 5 pães e 2 peixes. Aleluia. E o que foi que o Senhor fez? Deu graça. E depois de ter dado graça, o que foi que ele fez? Colocou na mão dos discípulos. Você entende? Ele não fez a multiplicação. Ele colocou na mão de vocês. Para quem fazer? Para vocês fazerem a multiplicação. Ele deu apenas o exemplo. Não murmure. Apresente a Deus. Coloque na mão deles. Pronto, agora vão alimentar o povo. E o que aconteceu? Eles viram Jesus como modelo. E eles agradeceram da mesma maneira. Aleluia. E quando eles começaram a partir o pão, partia o pão, no lugar que ele tirava um pedaço, aparecia outro. Até todos os 12 cestos estarem cheios, eles distribuíram com todos. E eu pergunto: faltou quantos pães? Faltaram quantos? E sobraram quantos? 12 cestos. Em outras palavras, 1 cesto para cada um. Aleluia. Você deu, você tem. Você deu, você tem. Você dá, você tem. Você dá, você recebe. Você deu, você tem. Mas tem crente que não dá nem o que é de Deus, não dá nem o dízimo. Aí quer ter, não tem. Não tem. Por quê? Porque não tem fé, não confia, não acredita, não obedece. Aleluia. Jesus disse: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. João 11:14. E para concluir, versículo 19, leia para mim aí, por favor. Amém. Jesus nos ensina, vou concluir agora. Jesus nos ensina a ser agradecido. Ele nos ensina a dar graças, e graças por todas as coisas. Está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Glória a Deus. Pedro descansou na prisão. Paulo na prisão cantou. E você nas lutas, nas tribulações da vida, o que você tem feito? Descansado? Cantado ou gritado, murmurado, dado soco na parede ou nas costas do marido para descontar nele? Aleluia. Oh, glória. Está escrito, Mateus 25, acho que o versículo 23, Jesus disse: porque foste fiel. Eu disse, fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
Às vezes a gente olha para alguém bem-sucedido na vida, e há muitas pessoas que veem alguém bem-sucedido, fica com inveja. Mas eu aconselho, antes de você ter inveja de alguém bem-sucedido, você sentar-se com ela para saber o caminho que ela passou para chegar no sucesso. Eu ainda muito novo comecei a trabalhar ia fazer 13 anos, 12 anos e meses, eu comecei a trabalhar, comecei cedo. Glória a Deus. Filho de pais separados. Aleluia. Minha mãe fazia questão de 4 horas da manhã nos acordar e a dizer: você não tem pai. Ela fazia questão. E alguém que se compadecia da gente, muito criança, ela dizia: eu quero que ele seja um homem de verdade. Eu não quero nem um filho meu roubando, nem a cadeia. Quero que ele seja um homem. Tem que começar. Nós construímos uma casa. E ela contratou para ir buscar um caminhão de tijolo na olaria. Talvez a maioria de vocês não saiba, não conheçam olaria. Eu conheci nessa idade. E o dono do caminhão disse: olha, dona Elosa, para a senhora eu faço, aí deu lá o preço. Agora a senhora tem que dar os ajudantes. Tem que levar os ajudantes. Ela disse: não, os ajudantes eu já tenho. Acertou. Quando foi no outro dia, 4 horas da manhã, o caminhão chegou, buzinou, aí nós saímos. Ela e nós dois, eu e meu irmão Arnaldo. Aí o homem, ela disse: que foi, seu fulano? Eu nem lembro, está com muitos anos isso. Ele disse: cadê os ajudantes? Aí eles aí. O homem quase morria do coração. E nós fomos. E carregamos o caminhão. Ela e eu e o meu outro irmão. Ninguém queria estar no lugar daquele Arnóbio. Agora quer estar no lugar do Arnóbio de hoje. Ninguém quer passar pelos caminhos que eu passei. Quer passar pelos caminhos que eu estou passando agora. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus nos ensina da graça. Pedro descansa na prisão. Aleluia. De Jerusalém. E Deus usa umas irmãs e ora, e Deus manda anjos para soltá-las. Para soltá-lo. Paulo canta na prisão e Deus manda um terremoto, arrebenta tudo. Eu queria estar naquele dia ali. Aleluia, para ver a cara daquele povo que estava preso lá com ele. E está escrito, disse Jesus: porque fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Estevão, apedrejado fora dos muros de Jerusalém, mas não murmurou, não criticou, não amaldiçoou, mas ele olhou para o céu e abençoou quem estava lhe matando, e ele viu os céus se abrindo diante dele e glorificou a Deus. Que Deus, meus amados e queridos irmãos, nos ajude a viver intensamente este amor que Deus tem nos amado, e que possamos compartilhar com tantas outras pessoas, com essas multidões que vivem aí, sem Deus, sem paz, sem salvação. Essas multidões que não têm esperança, mas nós temos sim, nós temos uma esperança, e a nossa esperança é Jesus. Glória a Deus. O que não temos hoje e amanhã Deus pode nos dar em dobro. Disso eu não tenho a menor dúvida. O problema só é
você mudar, quando você muda as suas atitudes, a história da sua vida muda. Quando você ama de verdade, você recebe amor, porque é amando que se ama. Não é amar o amigo, ame o seu inimigo, ame quem lhe persegue, ame quem fala mal de você, ame quem critica. Se eu fosse me vingar, tomar providência com as pessoas que falam mal de mim, que me criticam, pelo amor de Deus. Mas não, Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para lhe abençoar. Aleluia. Você está falando mal de mim, glória a Deus, e eu estou orando para Deus lhe abençoar. Você está me criticando e eu estou orando para Deus lhe dar um emprego melhor. Aleluia. Você está me perseguindo e eu estou orando para que Deus lhe cerque com muros de fogo. Aleluia. E que decanda soleicas. Ei. Fiquemos de pé. Amarrai, desorianda mais.